Fala, Bylearner, beleza? Seja bem-vindo para mais um vídeo. E na aula de hoje nós vamos aprender a criar diretórios, ok? Então eu vou vir aqui e vou usar o comando os.makedir. E antes de finalizar, eu vou mostrar para vocês o meu caminho para ver que é verdade, que a gente não está mentindo. Então aqui, ó, eu tenho o Documents e Cursos Python dentro da minha pasta Documentos. Aqui eu quero criar uma nova pasta que não existe no momento, chamada Teste. Então, para isso, eu vou vir aqui e vou passar o nome Teste, certo? Eu passo aqui só um nome, então é o caminho relativo, então é a partir daqui da minha pasta. Se eu quisesse criar em outra pasta, como C2 pontos, eu usaria C2 pontos //, ok? Vou usar só teste e vou rodar o código com Shift Enter. Agora eu vou voltar aqui e nós vemos o diretório teste criado. Então eu vou voltar, criar aqui uma linha acima, né? Colocar o Markdown como de costume e escrever. Então, para criarmos uma pasta, podemos utilizar o comando os.makedir. Então, dentro desse comando, né, dessa função, eu vou passar um parâmetro e, como parâmetro, vamos enviar o local e nome do nosso diretório. Então, no caso, eu só passei o nome porque é o caminho relativo. Lembrando que se fosse em outro lugar, eu usaria, por exemplo, C2 pontos, né, // teste. Então, é o caminho seguido do nome, beleza? Então, aqui agora, eu vou testar a segunda vez. Vou executar o mesmo comando aqui de cima, ó, o s.makedir, né? E eu vou executar o teste. Ó, ele vai me dar um erro falando: não é possível criar um arquivo já existente chamado teste. Então, eu vou adicionar aqui um comentário, né? Um PS, falando PS, não é possível executar se já existir, né, uma pasta com esse nome. Então, ele me retornará um erro do tipo file exists error, igual nós podemos ver aqui embaixo. Então, vou pôr em negrito para evidenciar e vou deixar aqui também, ó, aqui em cima, né? E só para a gente lembrar, eu vou colocar aqui C2 pontos //. Então, já está aqui, a gente tem que lembrar desse cuidado. E agora eu vou querer fazer a seguinte pasta, ó, o s.makedir teste, ela já está criada, e eu vou criar um segundo teste e vou dar um enter. Então, a partir do caminho relativo, eu vou começar numa outra pasta aqui, né? Uma pasta dentro da minha pasta. E ele executou. Vamos checar aqui. Eu vou em teste e está aqui segundo teste. Agora eu vou fazer um outro teste, ó. Eu vou dentro de teste, terceiro teste, dentro de terceiro teste, um quarto teste. Ou seja, eu vou criar uma e duas pastas de uma vez. Então eu vou dar um Shift Enter e ele me retorna um erro. Ó, o sistema não pode encontrar o caminho especificado. Teste // teste e quarto teste. Então, esse teste, ele não achou. Não existe esse caminho. Não tem como criar essa pasta nesse caminho que não existe. Então, ele não funciona quando tem que criar de forma recursiva. Então, não funciona com recursividade. Então, recursividade, para quem não sabe, seria a gente executar de novo, executar uma própria função, se chamar mais de uma vez. Por quê? A gente deveria chamar essa função para criar a teste primeiro, e depois ela criaria o quarto teste. Então, aqui, vou colocar não funciona quando precisamos criar subdiretórios. Então,
eu vou adicionar esse comentário aqui em cima, beleza? Então, eu vou vir aqui, vou criar uma célula acima. Opa, então o os.makedir não funciona de forma recursiva, então não funciona como precisamos criar subdiretórios em diretórios não existentes ainda. Então, o que nós fazemos nesse caso, como a gente ainda não aprendeu a checar se um diretório existe ou não, a gente vai aprender mais para frente, que vai ser útil nesse e neste caso, a gente pode usar um outro comando, que é o os.makeDirs, um S aqui para transformar em plural. Então, vamos fazer diretórios. Então, agora sim, eu vou pegar aqui e vou colar. Então, agora ele não deu erro. Vamos ver. Teste, teste e quarto teste. Então, eu vou adicionar uma linha aqui e, para casos recursivos, onde precisamos criar diretórios dentro de diretórios ainda não existentes, nós podemos utilizar o os.makeDirs, ok? Então, nós usamos aqui no plural. E lembrando, assim como o outro, nós temos um parâmetro. Então, eu vou copiar aqui e vou colar aqui. E lembrando que a mesma coisa acontece, ó. Se eu pegar aqui, nesse caso, e executar de novo, ele vai me dar um erro também do arquivo já existir, beleza? Então, ele também não é possível executar se já existir uma pasta com esse nome. Então, eu também vou colar esse PS só para a gente lembrar bem, beleza? E aqui eu vou ocultar os erros, apenas para não ficar poluindo a nossa tela. Então, eu vou ficando por aqui e a gente se vê nas próximas aulas, ensinando a remover, renomear, ok? Então, vejo vocês nas próximas aulas.